Vamos iniciar agora a programação de sábado, a começar com o nosso querido Adilson, coordenador, com o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Bom, então Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, enviou seu Filho amado, Jesus, para trazer todos os ensinamentos necessários para o nosso crescimento. E ele começou por onde? No Sermão do Monte. No Sermão do Monte, que está no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6, você começa o Sermão do Monte. E Jesus, ele sempre demonstrou humildade fora de série, para trazer todos esses ensinamentos. O governador planetário, né? Ele vem de mundos que a gente não tem nem ideia de tão belos, tão grandiosos que eram, veio até aqui na Terra trazer todos os ensinamentos, amou constantemente, trouxe todos os benefícios necessários, foi crucificado, perdoou, está sempre, não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Então, no Sermão do Monte, ele trouxe as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança foi: bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, né? Como Jesus, que nasceu numa manjedoura, o governador planetário não nasceu num castelo, trouxe todos esses ensinamentos para o nosso conhecimento. A grande maioria da população, principalmente aqueles poderosos, que têm muita riqueza e se ligam na materialidade, né? Eles meio que, como quase tudo, né? Os ensinamentos de Jesus, eles não dão bola, né? Eu tenho tudo, eu sou poderoso aqui na terra. Ensinamento de Jesus é para os pobres de espírito. Aí fala que os pobres, como ele acha que conhece, que está muito longe do conhecimento de Jesus. Por isso que Jesus, ele veio trazer os ensinamentos para os simples, para aqueles que acreditam mais em Deus do que em si mesmo, diferente dos poderosos da terra, né, que se julgam, eu tenho tudo, para quê? Os ensinamentos de Jesus, não está nem aí. Mas tem todo mundo, todos nós, encarnamos para crescer, para evoluir. E esses daí que acham isso, também vai chegar a hora deles, vão desencarnar e vão perceber que eles estavam errados. Só que quando eles largam tudo, né, aquela frase que todo mundo conhece, caixão não tem gaveta, ninguém leva nada, né? Ninguém leva. Então quando eles vão lá, eles chegam sem nada. Tem uma coisa que eles têm, que deprime mais ainda, que é o orgulho. O orgulho é aquele que se contrapõe à humildade, né? O fator de onde a terra cai é o egoísmo e o orgulho. Então a gente precisa fazer esse amor crescer dentro de nós. Só que se nós não formos humildes, como você vai ser caridoso se você não é humilde? Como você vai plantar frutos bons, né? A palestra do semeador, né? Onde Jesus fala que ele vem espalhar as sementes, umas sementes caem num terreno impuro, não dá flor nenhuma, não dá, outro cai nos espinheiros, plantou alguma coisa, mas logo morreu. São aquelas pessoas, né, que ouvem alguma coisa de Jesus, que legal, mas acontece a primeira coisa embaraçosa na sua vida, já esquece, já larga tudo. Como aquele que caiu nos espinheiros, aqueles que caiu no pedregulho e aqueles que caíram em boa terra, ou seja, nos bons corações, que plantaram 30, 60, 90 coisas boas, né? Então Jesus, ele vem demonstrar sempre a humildade. Então ele vem, como nós vamos falar das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, muitos os que têm coração puro, mas a primeira foi: bem-aventurados os pobres de espíritos. Então nós vamos falar de algumas parábolas de Jesus que ele focou esse tema, o da humildade, né? Que a mãe de
dos filhos de Zebedeu, que é Paulo, que é João e André, né, que foram apóstolos de Jesus, são os filhos de Zebedeu. A mãe de Zebedeu chega para Jesus e fala assim: eu gostaria que os meus filhos se sentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus falou para ela: você não sabe o que você está me pedindo. Vocês vão poder beber o meu cálice? Podemos. É verdade que vocês vão poder beber o meu cálice. Mas o que senta à direita ou à esquerda, isso é o Pai que determina, né? É Deus que determina. Aquelas pessoas que cresceram, que têm essa condição. Então os outros irmãos, né, saem deixando os dois para lá. Isso não vale nada, né? Deixando para lá. Aí Jesus chamou os dois, né? Falou assim: você sabe que um príncipe, ele comanda os seus servos, tudo, mas no reino de Deus não será assim. O maior será aquele que serve. O primeiro, né, vai ser o escravo, né? Essas palavras querem dizer a humildade. Então vós não será assim. Vocês precisam aprender a servir. Como o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, e sim para servir. Jesus, né, que a gente fala sempre, né? Jesus veio para servir, não veio para ser servido. E nós, que essa prepotência toda, querendo se achar tão importante, então a gente tem que procurar sempre, o mais possível, ser humilde para realizar a chave, que é o servir. A gente precisa aprender a servir. E se for para você servir, você tem que ter humildade, tem que ter amor. Como você vai servir se você não tem isso? Então a humildade é a base de tudo, de todas as outras conquistas. Você precisa ser humilde, precisa aprender a ser humilde, né? Então vocês não vão ser assim, porque ele fala também: todo aquele que se exaltar, como muitos, né, será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E as coisas boas, né? Jesus, ele trouxe, sempre foi humilde, sempre exaltado, que aquelas pessoas orgulhosas que acham que podem ter tudo, ficam batendo, dando murro em ponta de faca e se perdendo o tempo todo. Então Jesus, ele também tem uma parte que ele foi chamado, né, para comer na casa de uns fariseus, ele e os seus acompanhantes e tal. Ele notou que todo mundo corria e sentava nos primeiros lugares, quase em tudo, né? Você senta nos primeiros lugares. Aí Jesus, ele fez uma parábola. Ele falou: quando você for convidado para uma festa, uma boda, alguma coisa, não sente nos primeiros lugares. Para que quando? Se você sente no seu lugar, aí a pessoa, dá licença, tem uma pessoa mais importante, que você vai todo envergonhado sentar no último lugar. Sente no último. Aí a pessoa chega: o que você está fazendo aí? Vem aqui pertinho. Aí você, que legal, né? Então não procure o reino de Deus através das coisas altas aqui da terra, né? Procure as coisas simples. A simplicidade é o caminho que te leva ao reino de Deus. Ele veio trazer todo o foco dessa simplicidade para você poder crescer. Então você vê: todo aquele que se exaltar será humilhado. Não procure os primeiros lugares, e sim os últimos, né? Então ele foca sempre a humildade. Então nós, como estamos aqui na Terra para mais essa encarnação, para aprender a sermos humildes, nós precisamos trilhar sempre o caminho da porta estreita, aquele caminho duro, áspero, que só através do trabalho com humildade, você trabalhando, você vai crescer para um plano maior, né? Não procura as facilidades só te enganam muitas vezes, você achar que pode passar por cima dos outros e acabar com tudo.
Jesus, ele trouxe aqui na Terra, sempre pensando na coletividade. Então, o governador planetário, ele veio aqui na Terra, como eu falei, não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Ele só pensava na coletividade. O amor, o crescimento das pessoas, as pessoas que caíam, ele dava a mão e levantava. Vai, consiga a sua caminhada e não peques mais, não erre mais, que é falta de erro, né? O pecado, coisa de erro. Então você vai e caminhe, continue caminhando, vai. Hoje, você vê os governantes aqui da Terra, ele só pensa no seu grupo para você, as coisas para você, e se esquecem da coletividade. Olha o contraste, como as coisas mudaram. Lá dos ensinamentos de Jesus, mais de 2000 anos se passaram, o mundo foi tomando a posse do orgulho, do egoísmo, se afastando dos ensinamentos de Deus, pensando só na matéria. E a espiritualidade fala isso, né? Uma coisa que você tem que vencer é esse foco na materialidade. Não é mesmo menosprezar, nós estamos aqui encarnados, temos que ver a matéria, mas nunca dá mais importância do que o espiritual. O espiritual, nós estamos aqui, as pessoas ainda esquecem disso, né? Isso aqui é um mundo temporário. Nosso mundo verdadeiro qual que é? É o mundo dos espíritos. Nós estamos aqui num planeta escola, um planeta de aprendizado para nós crescermos. E o foco desse crescimento, como foi bem-aventurados os pobres espíritos, que são os humildes, você tem que trabalhar isso dentro de você. Humildade para poder servir, para poder pensar na coletividade para crescer. Então, sempre servindo e amando. Pois, como eu falei no início, a caridade não pode ser feita com uma pessoa orgulhosa, mentirosa. Então, eu preciso aprender a servir, preciso aprender a trabalhar. Então, nós precisamos focar nisso. Precisamos focar. Quando tudo passa, né? Você vê aqui, as pessoas têm vários problemas na vida. Às vezes a gente dá uma importância muito grande para aquilo. Muito grande, mas calma, tudo vai passar. Até nós já estávamos comentando, né? No que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma coisa muito dura. Mas se você vê no Livro dos Espíritos, tem as leis morais. As leis morais falam da lei da destruição, que na verdade não é destruição, é transformação. Então o mundo, ele está se transformando, todo mundo vai ter que passar por várias dificuldades, vai ter que passar, mas depois todos vão crescer. Nunca percam a fé em Deus, nunca perca, por maior que seja o seu problema, vai. O que nós abrimos no livro de hoje nós vamos fazer uma oração, nós abrimos o livro Bem-aventuranças, nós não vamos falar, abrimos das bem-aventuranças, né? Eles estavam falando daqueles que são hostilizados por causa do nome de Jesus, né? Fizeram muitas coisas boas e são hostilizados. Você vai crescer. E as pessoas aprendem, quando ela tem humildade, elas aprendem a servir, foi falado no livro, aprende a renunciar. Então tem pessoas que têm um grau de renúncia muito grande em favor do seu próximo, né? Renuncia, e quando ele estava falando, né? Poxa vida, quando as pessoas veem isso daí, ela fala, nossa, que pessoa fora de outro planeta, como ela conseguiu essa renúncia, né? Fazer uma coisa dessa. Só que quando a gente tem esse amor, ninguém renuncia, não é qualquer um, é a verdade. Quem conseguiu brilhar a sua luz interior, se você criou o amor dentro de você, isso não é dificuldade para aquela pessoa. Ela faz com amor, ela faz pensando no seu irmão, ou seja, ela vem demonstrar que aquilo que Jesus fala, amar é muito mais importante do que ser amado. Então, para a gente aprender a amar, renunciar e ajudar o nosso próximo, como?
como a gente fala sempre, por mais distante que Jesus esteja da gente, ele é sempre nosso modelo a ser seguido. Então a gente precisa prestar atenção nos seus ensinamentos, procurar reter essa essência de ensinamento, de conhecimento, para poder crescer e ser um servidor de Jesus. Procurar sempre auxiliar o nosso irmão. Para isso eu preciso ter essa humildade, ser uma pessoa humilde, sincera, que não deixo as coisas, por mais ruins que elas estejam, eu não vou mudar minha postura, eu vou continuar trabalhando, porque eu sei que tudo vai passar, eu vou ter essa fé que nós vamos chegar nesse ponto de brilhar a nossa luz e procurar trabalhar e ser um trabalhador de Jesus. Nós estamos em fase, nós estamos num mundo, né? Nós somos um planeta de expiações e provas, né? O livro do Espírito fala mundo primitivo, expiações e provas, mundo de regeneração, que nós estamos falando dessa fase, está havendo uma transformação, o mundo está mudando para planeta de expiações e provas, para um mundo de regeneração. Segundo o Divaldo, isso daí já começou, né? Só que a mídia, tudo, ela foca, que é o que também os outros, as pessoas se interessam, o público se interessa, nas coisas negativas. Tudo, você acha que só existe coisa negativa no mundo. Infelizmente ainda tem bastante, mas tem muitas virtudes, tem muitas coisas boas que acontecem, só que isso daí ninguém está interessado nisso por enquanto. O doutor Bezerra falou que a luz do mundo já brilhou em muitos pontos que você não faz ideia, né? Então existem muitos focos de luz que as pessoas acabam se esquecendo porque dão um valor só no negativo. E é fácil ver o lado negativo das coisas, é muito fácil. Ver as coisas ruins, todo mundo consegue enxergar. Agora, você enxergar a luz, você enxergar aquilo que realmente te conduz ao amor, infelizmente poucas pessoas ainda conseguem compreender, ver o que está acontecendo, né? Puxa vida, nós estamos aqui 10 anos da corrente de orações. Isso não é de graça, né? Nós estamos trabalhando, chegamos a 10 anos da corrente, por quê? Porque nós acreditamos naquilo que estamos fazendo, nós acreditamos e gostamos daquilo que estamos fazendo. É lógico que ainda somos bem pequenininhos, ainda perto do que a gente precisa crescer ainda. Fala que todo verbo vai virar um espírito puro, eu falo sempre isso daí, né? Mas até a gente chegar, a gente não sabe quantos milênios, quantos bilhões e milênios vai chegar lá. Mas estamos progredindo, estamos chegando, estamos avançando. Então nunca perca, não fica angustiado com as coisas. Acredita, você tem um Pai, nós somos herdeiros de Deus. É uma coisa maravilhosa, somos filhos de Deus. Por mais que nós erramos, e não foi pouco, no passado, por um monte de erros que praticamos, nós estamos colhendo agora, naquela história, né? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós estamos plantando o que erramos lá atrás. Mesmo assim, nós nunca vamos perder a condição de ser filhos de Deus. Então, todos nós somos herdeiros. Só isso daí já basta. Somos herdeiros do Pai. Que coisa maravilhosa, filhos de Deus. E o Pai que nos ama tanto, né? Ele não esquece seu filho em momento algum ele esquece. Ele está sempre preocupado com seu filho, para esse seu filho crescer, se levantar, acordar, despertar para as coisas reais, que é as coisas do amor. Ele não deixa nunca seu filho desamparado. Ele dá lições para o seu filho para ele crescer. Ele não esquece, ele não deixa seu filho lá no buraco. Ele vai buscar seu filho e vai trazer. Só que a nossa visão, às vezes a gente vê, está acontecendo coisas horríveis. Não, isso vai passar. É para o despertamento do espírito. Então, se nós estamos passando algumas dificuldades hoje, imagine a que nós já tivemos lá atrás. E já passamos, estamos aqui. Já passamos para aquela, já passou e estamos nessa. Como fala Emmanuel, né? Nós estamos num planeta escola, né? Como que você cresce? Como que a escola faz os alunos crescer? Através de provas, né? Faz provas, para as pessoas estar apta a ir para a faculdade, o planeta escola é a mesma coisa. Ele coloca provas, planetas de provas e expiações, coloca as provas e expiações do nosso caminho, para que nós possamos crescer, ir crescendo
em direção ao reino de Deus. Então nós vamos passar por várias experiências, faz parte do jogo, né? Dessa caminhada, que tem a gente vê acordar só para as portas estreitas, né? Procurar o trabalho, a luta, e assim nós vamos brilhando a nossa luz. Nunca desistir em momento algum, porque se o Pai não desiste de nós, por que nós vamos desistir do nosso irmão? Né? Então a gente precisa fazer sempre o nosso melhor. E quando a gente tem essa boa vontade, tudo começa na boa vontade. Se eu tenho essa boa vontade de realizar coisas boas, o alto está sempre nos amparando. Ele está nos dando toda a sustentação necessária para você não perder aquela vontade e continuar crescendo. Se você não liga para nada, ele não vai dar aquela atenção para você. Né? Eles dão aquela atenção para aqueles que são humildes e querem criar a luz interior, o reino de Deus dentro do coração e ser um servidor do alto. Então você é amparado constantemente. Então nós não estamos sozinhos em momento algum. A gente precisa ter essa fé, essa certeza e continuar a nossa caminhada. E sempre agradecendo, sempre. Por pior que sejam os momentos que nós estamos passando, agradeça por aquela experiência vivida e faz que você não está abandonado. Vai passar e você vai crescer. Esse é a caminhada, 10 anos de corrente, quantas coisas já aconteceram. A gente não tem ideia. A gente estava falando assim, tem pessoas, né, que faz postagem direto, tudo. A gente sabe mais ou menos materialmente o que as pessoas fizeram, né? Mas a gente não tem ideia de quantas pessoas isso auxiliou dentro da espiritualidade, com essa fé, com esse amor que é espalhado para o planeta todo. Quantas coisas já ajudaram, quanta gente ele auxiliou, já ajudou. Então ele vem falar isso para a gente, não desista nunca, acredite, humildade, seja um espírito humilde como Jesus nos ensinou. Só assim você vai manter esse foco no trabalho e vai procurar sempre trabalhar o brilho dessa luz, não só a sua, para a humanidade, como Jesus. Ele veio trazer um ensinamento para a coletividade. Beleza? Beleza, muito bom.